Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Estamos aqui hoje para dar início à gravação de algumas videoaulas, onde o objetivo consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações desse terceiro bimestre. O assunto hoje é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um personagem da nossa história que permite um debate muito intenso, porque ele apresentou diante do seu programa de governo, das suas realizações, dos seus sua política econômica, social, cultural, ele permite um debate muito intenso, porque ele jogou dos dois lados. Ele é considerado o pai dos pobres, mas por outro lado também é considerado a mãe dos ricos. Com relação à ordem cronológica, acho importante a gente começar com a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ela é fundamental porque nós percebemos que a partir desse momento houve a quebra do sistema oligárquico no Brasil. Porque até então o Brasil era governado por São Paulo e Minas Gerais, no que nós chamamos política do café com leite. E a Revolução de 30 ela rompeu com essa tradição de oligarquias dominando o Brasil que existia até então, oriundo lá da República Velha. Agora, é interessante a gente parar para pensar, porque a Aliança Liberal que surgiu nesse período, ela foi fundamental. Porque quando Washington Luiz percebeu que o mandato dele estava chegando ao final, ele deveria indicar um mineiro, diante do acordo que existia na política do café com leite. E Washington Luiz decidiu indicar um outro paulista, o Júlio Prestes. E isso acabou gerando uma situação de revolta por parte de Minas Gerais, que acabou se aliando a Rio Grande do Sul e também a Paraíba. E diante disso, eles decidiram lançar Getúlio Vargas como candidato à presidência da República. Júlio Prestes venceu as eleições porque a máquina eleitoral estava nas mãos de São Paulo e eles venceram, só que não levaram, uma vez que a Revolução de 30 acabou fazendo com que Vargas ascendesse ao poder. Quando Vargas chegou ao poder, nós tivemos a instituição do governo provisório e Getúlio Vargas ele colocou os tenentes para governar, substituindo as oligarquias. Isso foi importante uma vez que Vargas ele fez com que aquele tradicionalismo que existia até então, ligados à cafeicultura, deixasse de existir e os tenentes assumiram o papel de interventores. Ou seja, eles foram colocados para governar os estados, cumprindo os anseios, os desejos estabelecidos pelo governo Vargas. E Vargas ele garantiu o preço do café através de uma política econômica muito forte. Diante da crise econômica de 1929, que se espalhou para o mundo inteiro, chegou aqui no Brasil, porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos, com a redução das exportações, o preço do café caiu. Getúlio Vargas comprou milhões e milhões de sacas de café e decidiu queimar. E essa atitude de Vargas fez com que o preço voltasse a subir. Nós também tivemos uma situação muito importante, que Getúlio Vargas teve que lidar com a insatisfação de São Paulo. São Paulo havia perdido espaço no cenário nacional após a Revolução de 1930. E com isso eles ficaram completamente insatisfeitos. Não concordavam com a política varguista de nomear interventores, exigiam o retorno deles ao cenário nacional, recuperação da sua importância no cenário nacional, e com isso a gente pode perceber que os paulistas pegaram em armas, no episódio conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932, 2 anos após a Revolução de 30. Por que isso é importante? Porque a partir desse momento, São Paulo deu o recado de que não estava nem um pouco satisfeito. Só que eles não tiveram sucesso, porque as forças ligadas a Vargas eram superiores. Porém, eles conseguiram obter algumas vantagens, algumas vitórias. Uma delas foi a elaboração de uma nova Constituição, a de 1934, que que promoveu algumas mudanças importantes. Direito ao voto, às mulheres, que até então inexistia.
algumas reformas no sentido de promover a classe trabalhadora, né? Direitos trabalhistas já em 1934 foram concedidos à categoria, né? Então nós tivemos algumas mudanças significativas, oriundos, obviamente, da Revolução Constitucionalista de 1932. Pois bem, o clima em meados da década de 30 era um clima muito intenso, muito acirrado, uma vez que dois grupos políticos ocuparam o cenário até então. De um lado, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e do outro, a AIB, Ação Integralista Brasileira. E Vargas ele jogou dos dois lados até o momento que ele conseguiu levar. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, ele foi um movimento que surgiu ligado ao comunismo, e a principal realização dessa organização, desse movimento, foi a chamada Intentona Comunista. Não devemos utilizar, obviamente, o termo intentona, porque o significado é impregnado de um sentido pejorativo, oriundo da iniciativa da direita e extrema-direita em denegrir a imagem dos participantes do movimento. Então, o correto que nós devemos falar é a Insurreição Comunista de 1935. E a Insurreição Comunista de 1935, ela foi fundamental, que nós vamos esclarecer daqui a pouco, porque Vargas acumulou ainda mais poderes em suas mãos. O grupo ligado à ANL, aí entra a história da Olga Benário, do Luiz Carlos Prestes. Eles vieram ao Brasil com a finalidade de fazer uma revolução no nosso país e não conseguiram. As tropas federais ligadas a Vargas eram superiores. Boa parte dos líderes envolvidos no movimento foram presos, outros foram expulsos do Brasil. Olga Benário, como eu acabei de citar, foi enviada para morrer no campo de concentração de Hitler, mesmo grávida. Vargas fez questão de rasgar a Constituição e descumprir aquilo que estava previsto na nossa Carta Magna. Não respeitou, porque era interessante naquele momento agradar a política nazista de Adolf Hitler. E, enfim, o movimento não deu certo. A outra manifestação política que existia era a AIB, ligada ao fascismo. A proposta era estabelecer a supremacia do Estado, era o nacionalismo extremado, era o controle da imprensa, era o fim das liberdades democráticas. Essa era a intenção da AIB, Ação Integralista Brasileira. E Vargas ele conseguiu colocar a ANL na ilegalidade, prendeu boa parte dos líderes comunistas, e em 1937 Vargas percebeu que as eleições estavam se aproximando. E Vargas não deu demonstração alguma de que tinha a ideia de sair do poder, pelo contrário. Vargas, então, ele precisava de um pretexto para justificar a sua permanência. E o pretexto foi criado justamente com o que nós chamamos de Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi uma farsa, uma mentira criada por Vargas, que dizia que os comunistas queriam tomar o poder. Dizia que os comunistas iriam incendiar as igrejas, dizia que os comunistas tinham a ideia de promover a baderna no nosso país, instituir a desordem, só que o plano era falso. Vargas criou essa ideia porque ele tinha o objetivo de criar uma justificativa que justificasse a sua ditadura, que é a ditadura do Estado Novo. E foi o que aconteceu. Ele deu um golpe e iniciou uma ditadura em 1937, 10 de novembro de 1937. Foi uma ditadura que durou até 1945. Dentro do Estado Novo, foi criado logo no ano de 1937 uma nova Constituição, conhecida como Polaca. E essa Constituição, conhecida como Polaca, ela é importante porque tinha características semelhantes ao fascismo italiano, a Carta Constitucional do Fascismo na Itália. E Vargas, ele concentrou ainda mais os poderes em suas mãos, e numa ditadura, como nós sabemos, não há liberdade de expressão. O que acontece é que os movimentos de contestação são reprimidos com violência, não há
eleições livres e democráticas, muito pelo contrário, que o poder fica concentrado nas mãos do ditador. E dentro dessa órbita do Estado Novo, Vargas ele trouxe alguns investimentos para o Brasil, sim. Teve um ponto positivo, porque ele negociava com Hitler, negociava com as forças aliadas e democráticas associadas aos Estados Unidos, e nesse momento a Companhia Siderúrgica Nacional foi construída, um grande marco na história do Brasil, porque foi a consolidação do processo de industrialização pelo qual o Brasil estava passando. E o interessante é que também foi consolidada uma série de modificações constitucionais que garantiam ao trabalhador determinados direitos que até então não possuíam. Férias remuneradas, 13º salário, as mulheres passaram a ter licença maternidade, coisa que até então inexistia. E, enfim, o trabalhador passou a ter determinados benefícios que até então não possuía. Dando aí a característica de que ele era o pai dos pobres, né? Mas, por outro lado, também Vargas, ele impedia, através da lei de sindicalização, que o trabalhador realizasse greves. Então, a classe trabalhadora ficou de mãos atadas, né? Teve a sua liberdade aniquilada nesse sentido. E também foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, cuja função era realizar uma série de estratégias propagandísticas no sentido de manipular a imagem do presidente. Fazer com que a imagem do presidente Vargas, que chegaria à população, fosse uma imagem positiva. Óbvio que após a criação do DIP, todos aqueles casos de tortura, de repressão, de perseguição aos movimentos contestatórios, tudo isso não chegava para a sociedade civil. O que chegava à população era justamente os bons feitos, as boas realizações do governo Vargas. Isso contribuiu decisivamente para que surgisse no Brasil nesse momento o queremismo. Esse movimento do queremismo, que exigia que Vargas continuasse governando o Brasil, é interessante a gente pensar o seguinte: a população pedia sim que o ditador Getúlio Vargas continuasse, mas será que o povo sabia o que estava acontecendo? Ou será que o DIP fez seu trabalho muito bem feito, né? Porque a imagem que chegava à população era que Vargas era somente o pai dos pobres, nunca chegava que ele era a mãe dos ricos. Então isso fez com que a imagem de Vargas tivesse uma aceitação muito grande, dando origem ao movimento do queremismo. E, para encerrar, como o Estado Novo chegou ao final? O Estado Novo chegou ao final porque havia uma contradição muito grande. Diante do acordo que existia entre as tropas aliadas, os governos aliados norte-americanos e o governo brasileiro, a FEB foi enviada para lutar contra as forças fascistas na Itália, a Força Expedicionária Brasileira. E quando a FEB foi lutar na Itália de Benito Mussolini, aqueles soldados, aqueles que retornaram para casa, eles pensaram o seguinte: qual era a justificativa que eles dariam à sociedade que, pelo fato de eles forem lutar contra o fascismo na Itália, contra o regime autoritário na Itália, sendo que o Brasil ele era governado por um ditador. Então aquela contradição começou a fazer com que parte da sociedade percebesse que não dava para continuar com o Estado Novo, não dava para continuar com aquele autoritarismo, com aquela ditadura. Cresceu então um movimento exigindo que Vargas renunciasse e convocasse eleições. Foi o que Vargas fez. Vargas percebeu que não tinha como continuar, diante daquela contradição, diante do clima pós-Segunda Guerra Mundial, de liberdades democráticas, de liberalismo, toda aquela onda que contaminou, né, que se disseminou pela sociedade do mundo inteiro. E com isso Vargas percebeu que não tinha como permanecer e convocou eleições para 1945. Só que a força política de Getúlio Vargas era tão intensa que ele precisou de pouco mais de uma semana para transferir os votos ao seu sucessor. E o seu sucessor foi Eurico Gaspar Dutra. Com a eleição de Dutra, Vargas ele ainda conseguiu ser eleito senador, deputado, porque naquela época poderia concorrer a cargos diferentes, por estados também diferentes. Vargas conseguiu ser eleito e foi morar
do seu estado, no Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, e lá ele se preparou para as eleições de 1950, 5 anos depois, como era a legislação eleitoral da época, 5 anos de governo, sem direito à reeleição. E com isso, Vargas, antes de sair, ele falou a seguinte frase: saio, mas voltarei nos braços do povo, porque ele sabia da força política que ele possuía. Convido todos a assistirem também os vídeos aqui no nosso Sem Censura, do julgamento simulado que os nossos alunos fizeram a respeito de Getúlio Vargas. Muitas informações estão presentes nesses vídeos, né? E muito interessante o que os nossos alunos abordaram também com relação a Getúlio Vargas, a riqueza de informações contida em tais vídeos nos julgamentos que aconteceram, das turmas que realizaram. Também convido todos a participarem do blog, onde poderão encontrar textos referentes ao que foi exposto aqui agora. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, sugestão, estamos à disposição. Saudações e até a próxima.